Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou começar com a terceira série sobre o capítulo 10 de Química 1. Galera, esse capítulo vai ser o capítulo que vai tratar sobre propriedades periódicas e aperiódicas, que é um assunto que está intimamente relacionado com o que a gente viu na aula passada, que foi a construção da tabela periódica. A gente aprendeu a interpretar os dados da tabela periódica e como ela foi montada, beleza? Então, vamos começar definindo o que são essas propriedades. Propriedades periódicas são propriedades que variam, beleza? De forma padrão, de acordo com a posição do elemento químico na tabela periódica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essas propriedades que são periódicas, elas sempre vão obedecer certos padrões de acordo com a variação da posição do elemento químico na tabela periódica. Show? Enquanto que as propriedades aperiódicas elas variam com a posição do elemento químico na tabela periódica, só que não necessariamente dessa forma padronizada. Elas não necessariamente têm uma periodicidade. Por isso que são propriedades periódicas, e nesse caso são aperiódicas, porque elas não têm uma periodicidade. Vamos entender isso, como isso fica mais claro aqui com alguns exemplos. Primeiro, de propriedades aperiódicas. Um bom exemplo de propriedade aperiódica é a massa atômica. Porque se vocês observarem numa tabela, conforme a gente vai aumentando o número atômico, conforme a gente vai passeando pela tabela, deixa eu mover aqui a câmera aqui para o meio para não atrapalhar a tabela, conforme a gente vai aumentando o número atômico aqui, ó, do hidrogênio 1, L2, a massa, ela aparentemente também vai aumentando. Só que tem alguns pontos, como por exemplo aqui, o cobalto e o níquel, onde isso não acontece. Olha, do ferro eu vou de 55,8 para o cobalto com 58,9. E do cobalto para o níquel eu vou de 58,9 para 58,6. Deixa eu dar um zoom ali, para a gente poder ver melhor. Tá vendo ali? Ó? Do ferro eu fui de 55,8 para 58,9 do cobalto. E do cobalto para o níquel, eu fui de 58,9 para 58,6. Então, aumentou e depois diminuiu. Então, é isso que eu quis dizer. As propriedades aperiódicas, elas não necessariamente vão seguir uma sequência, não vão seguir uma variação padrão de acordo com a posição do elemento químico na tabela periódica. Já as propriedades periódicas, que vão ser o foco principal desse capítulo, elas sim seguem variações padrões, né, variações periódicas, como diz o nome, de acordo com a posição do elemento químico na tabela. A primeira das propriedades periódicas que a gente vai estudar é o raio atômico. O que é um raio de uma circunferência, por exemplo? O raio de uma circunferência é a distância do centro da circunferência até a borda da circunferência, né? No entanto, galera, quando eu estou falando de átomos, qual é o centro do meu átomo? É o núcleo. E o que é a borda do meu átomo? É a camada de valência, é a última camada da eletrosfera. Então, o raio atômico, teoricamente, é a distância do núcleo do átomo até a camada mais externa, que é a camada de valência desse mesmo átomo. Só que não tenho como eu medir isso. Não consigo colocar lá uma régua e medir o raio do átomo. Eu tenho que calcular esse valor. E esse valor é calculado como? É assim, ó. Eu pego dois átomos idênticos e coloco eles para fazer uma ligação. Aí eu consigo medir, eu consigo calcular a distância entre o núcleo desses dois átomos. Essa distância aqui, ó, eu consigo calcular ela. Aí eu pego a distância entre o núcleo desses dois átomos e tomo metade dela. Essa metade da distância eu chamo de raio atômico. Então, o raio atômico, ele é, por definição, metade da distância entre dois núcleos de átomos idênticos em uma ligação química. Show? E aí é interessante para a gente aprender como ele varia na tabela periódica, desculpa. Como ele varia conforme eu vou analisando a posição dos meus elementos químicos na tabela periódica. Vamos dar uma olhada na tabela e vamos tentar chegar a uma conclusão. Show? Vamos dar uma olhada aqui na tabela e chegar a uma conclusão. Primeiro, eu vou tentar entender como essas propriedades elas variam num mesmo período, lembrando que período é
a linha na horizontal. Então, aqui é um período. Eu quero tentar entender como ela varia na mesma coluna, que é uma família, né, ou grupo. Então, eu quero entender isso, como ela varia para átomos do mesmo período e para átomos do mesmo grupo. Vamos começar analisando para átomos do mesmo grupo. Por exemplo, aqui no grupo 1. Tá? Vamos ver se o raio aumenta conforme eu vou descendo ou se o raio diminui conforme eu vou descendo. Show? O que os períodos são? Né? A gente viu na aula passada que essa tabela aqui ela tem vários períodos, né? Ela tem o período 1 aqui, o período 2, a gente tem o período 3, aqui, ó, período 3, o período 4. Ela fica meio desalinhado, tá? O toque vai atacar mais o período 5, o período 6 e o período 7. Né? A gente tem aqui 7 períodos da tabela periódica. Então, meus amigos, o que esses períodos significam? A gente aprendeu isso na nossa aula de tabela periódica. Esses períodos eles indicam a quantidade de camadas que cada átomo em cada período tem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os átomos aqui do primeiro período, o hidrogênio e o hélio que está aqui escondido, eles têm uma camada só. Os átomos, sei lá, do quarto período, todos eles aqui têm 4 camadas. Beleza? Então é isso que o período me indica. Agora, vamos pela lógica. Beleza? Vamos usar a lógica. Quem tem mais camadas? Primeiro, o hidrogênio do primeiro período ou o frâncio do sétimo período? Vai ser o hidrogênio, né, do primeiro período. Quem tem mais? Aqui, lembrando que a gente está analisando ao longo do período. Deixa eu colocar aqui uma setinha, uma cor destacada, para a gente identificar. Acho que esse verde aqui vai dar bom. Vamos ver. Tá. Quero ver se aumenta ou se diminui, né, no mesmo grupo. Então, eu quero entender como ela varia ao longo dos períodos, né? Conforme eu vou passando do primeiro período para o segundo, para o terceiro e em diante, né? Só para deixar claro. Então, eu vou comparar elementos do mesmo grupo para ver como o raio atômico vai variar com elementos do mesmo grupo. Então, aqui vou comparar, que eu estava falando, o hidrogênio e o frâncio. Show? Vou comparar o hidrogênio e o frâncio. O hidrogênio ele está no primeiro período. A gente consegue ver ali. O hidrogênio está no primeiro período. Se ele está no primeiro período, isso quer dizer que ele tem uma camada, né? Uma camada aqui, ó. Uma camada. E se o frâncio está no sétimo período, isso quer dizer que ele tem 7 camadas. 7 camadas. Por lógica, galera, qual vai ser o elemento químico com maior raio? O que tem menos camadas ou o que tem mais camadas? Obviamente, vai ser o que tem mais camadas, não é? Porque conforme eu vou aumentando o número de camadas, eu vou me afastando do núcleo. Se eu estou me afastando do núcleo, o meu átomo ele vai aumentando. Show? Quando eu vou afastando do núcleo, o meu átomo vai aumentando. Logo, para elementos do mesmo grupo, a gente tem que o raio ele vai aumentar como? Ele vai aumentar de cima para baixo. Então essa aqui, peraí, deixa eu mudar. Deixa eu pegar a setinha. Deixa eu trocar a cor também, colocar em laranja. Então aqui ó, a gente tem que conforme eu vou descendo no meu grupo, para elementos do mesmo grupo, tem maior raio aquele elemento que está mais embaixo. Show? Aqui, ó, raio aumenta. Vou colocar até em maiúsculo para poder ficar destacado. Então, meu raio aumenta no mesmo grupo conforme eu vou descendo. Perfeito? Então, quanto mais embaixo um átomo está no seu grupo, maior é o seu raio. Então, por exemplo, quem tem maior raio? O carbono ou o chumbo? Vamos lá, o carbono está no segundo período, o chumbo está no sexto período. A gente acabou de combinar que conforme o período aumenta, o raio também aumenta. Então, quem vai ter o maior raio? O chumbo. Beleza?
Tá, agora que a gente viu para átomos do mesmo grupo, vamos procurar entender para átomos do mesmo período. Show? Sei lá, por exemplo, átomos aqui, ó, do quarto período. Show? Átomos do quarto período. Quem tem maior raio? O cálcio ou, sei lá, o potássio? Aqui, ó, o potássio ou o cálcio? Quem tem maior raio? Vamos entender. Conforme eu vou indo para a direita no meu período, quando eu vou indo para a direita, nesse sentido aqui, eu estou aumentando o número atômico. Concorda comigo? Ó, o potássio tem número atômico 19, o cálcio 20, o escândio 21, titânio 22, e assim por diante. Então, conforme eu vou andando ao longo do mesmo período para a direita, eu vou aumentando o número atômico, que é a quantidade de prótons no meu núcleo. Agora, pensa só comigo. Os prótons são positivos e estão no núcleo do átomo. Ao redor do átomo, eu tenho a eletrosfera, que tem elétrons que são negativos. Então, aqui, eu tenho o tempo todo os prótons atraindo os elétrons. O tempo todo, os meus prótons estão puxando esses elétrons, tal qual um cabo de guerra, né? Porque o que acontece? Eu tenho aqui os elétrons da camada de valência. Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Deixa eu fazer aqui um desenho para a gente entender melhor. Só um momento. Deixa eu abrir aqui o quadro branco. Imagina que eu tenho aqui o núcleo. Show? Tem aqui o núcleo. Imagina que eu tenho aqui o núcleo. E ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera. Aqui. Tem a eletrosfera, né? Que tem várias camadas, né? Tem que ter uma camada. Deixa eu ver se consigo fazer a outra aqui dentro. Vamos ver. Aqui, ó. Agora eu tenho duas camadas. Beleza. Então, os prótons, eles estão o tempo todo atraindo os elétrons, né? Por exemplo, esse próton ali, aquele próton ali no núcleo, ele está atraindo, ele está atraindo os elétrons aqui da camada de valência, só um exemplo. Os elétrons são atraídos para lá, por ele. No entanto, esses mesmos elétrons, eles estão sendo repelidos pelos elétrons mais internos do átomo, né? Então, os elétrons dessa camada ali, mais interna, vão estar repelindo esses elétrons aqui. Show? Então, tem o tempo de todo ali um cabo de guerra de atração e repulsão. Beleza? Tem o tempo todo esse cabo de guerra de atração e repulsão. Então, onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Conforme eu vou andando para a direita no meu período, que nem a gente tinha visto, como eu vou andando para a direita no meu período, como a gente tinha visto aqui, né, como eu vou andando para a direita, eu vou aumentando a quantidade de prótons no meu núcleo. Mas acontece o seguinte, conforme eu vou aumentando a quantidade de prótons, esses prótons eles vão puxando mais os elétrons da camada de valência. Show? Quanto mais prótons eu tenho, mais prótons eu tenho atraindo os elétrons da camada de valência. Ah, professor, mas quando você aumenta os prótons aqui, andando para a direita, você também aumenta os elétrons. Beleza. Só que a repulsão que esses elétrons fazem para empurrar os elétrons da camada de valência não é suficiente para vencer a atração dos prótons do núcleo. Show? Onde eu quero chegar com isso tudo? Conforme eu vou aumentando o número atômico, que é 19, 20, etc., eu vou aumentando a quantidade de prótons. E conforme eu aumento a quantidade de prótons, eu aumento a atração que os elétrons da camada de valência estão sujeitos pelos prótons do núcleo. Logo, se eu aumento a atração, os elétrons tendem a fazer o quê? A se aproximar mais do núcleo. Então, tem aqui uma atração. Se eu aumento essa atração, os elétrons vão se aproximando do núcleo. Até que, isso faz com que o átomo vá diminuindo. Logo, se conforme eu aumento o número atômico, o meu raio diminui, o contrário faz o meu raio aumentar. Então, se da esquerda para a direita o raio diminui, da direita para a esquerda o raio vai aumentar.
Logo, o que a gente pode concluir juntando as duas informações que a gente adquiriu? O raio vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Show? Isso aqui é como o raio... Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui é como o raio aumenta. Então, o raio atômico aumenta de que maneira? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Por exemplo, quem vai ter o maior raio atômico? Quem vai ter o maior raio atômico? O oxigênio ou o boro? Repara que os dois estão no mesmo período. Então, vai ter maior raio, o raio aumenta da direita para a esquerda. Quem está mais à esquerda, né? O boro? Então, o boro tem o maior raio. Quem vai ter o maior raio atômico? O cloro ou o fósforo? De novo, o fósforo está mais à esquerda. Então, o fósforo tem o maior raio atômico. O cloro, nesse caso, tem o menor raio atômico quando comparado com o fósforo. Beleza? Então, é isso. É essa conclusão que a gente pode chegar. É essa conclusão que a gente pode chegar. Que o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda, que nem está aqui indicado para a gente. Aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Foi. Show. A próxima propriedade periódica que a gente vai estudar é a eletronegatividade. Qual é a definição de eletronegatividade? É a força que um átomo faz para atrair um elétron dentro de uma ligação química. Então, numa ligação química, você tem dois átomos atraindo um elétron. Então, eles estão atraindo, eles estão puxando. Show? Os elétrons. Tem um átomo aqui e um átomo aqui. Eles estão puxando os elétrons. A força que cada um desses átomos faz para atrair esse elétron é o que eu chamo de eletronegatividade. E aí, alguns átomos têm mais eletronegatividade e outros têm menos eletronegatividade. Como eu vou saber isso? Eu vou olhar para a tabela periódica. Eu vou tirar essa informação de acordo com a tabela periódica. Todas as próximas propriedades a gente vai comparar com o raio atômico para ficar mais fácil da gente descobrir como elas variam. Perfeito? Então vamos lá, vamos pensar. Eletronegatividade é a força de atração que um átomo faz numa ligação química. A ligação envolve elétrons. Quem atrai elétrons são os prótons. Então, quanto mais fácil for para os prótons do meu átomo atrair esse elétron da ligação, mais eletronegativo ele vai ser. Concorda comigo? Porque se é mais fácil para os prótons do meu átomo atrair o elétron da ligação, ele vai conseguir fazer uma força maior, já que é mais fácil para ele. Então, ele vai ser mais eletronegativo. Vamos olhar aqui para a tabela. Deixa eu colocar aqui de novo como que o raio aumenta, né? A gente já viu que o raio aumenta assim, né? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso aqui é como o raio aumenta. Então, aqui é como o raio aumenta. Show? Tá. Se o raio do meu elemento químico é muito grande, vai ser mais difícil para o núcleo desse elemento químico, desse átomo, atrair o elétron da ligação. Concorda comigo? Porque se ele é maior, se o raio dele é maior, esses elétrons aqui, na camada de valência, que são os elétrons da ligação, vão estar mais distantes do núcleo. Então é mais difícil para esse núcleo atrair os elétrons da ligação. Portanto, conforme o meu raio aumenta, a força que o meu átomo consegue fazer para atrair os elétrons da ligação diminui. Então a eletronegatividade também diminui. Logo, conforme o raio aumenta, a eletronegatividade diminui. Então, a eletronegatividade é ao contrário do raio. Perfeito? A eletronegatividade é ao contrário do raio. Se o raio aumenta de cima para baixo, a eletronegatividade vai aumentar de baixo para cima. Se o raio aumenta da direita para a esquerda, a eletronegatividade vai aumentar da esquerda para a direita. Então, aqui na tabela, a gente tem indicado como o raio aumenta em laranja. Eu indiquei como a eletronegatividade aumenta
em vermelho. Aqui, ó. Eletronegatividade aumenta. Deixei aqui em vermelho como que a eletronegatividade aumenta. Aqui. Show? Então, se o raio aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo, a eletronegatividade vai aumentar ao contrário do raio. De baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Um quiz rápido, só para aplicar o que a gente acabou de aprender. Quem tem mais eletronegatividade? O cálcio ou o bário? Eu não falei que para elementos do mesmo grupo vai de baixo para cima? Então, quem está mais em cima não é o cálcio? Então, o cálcio tem a maior eletronegatividade. Quem tem mais eletronegatividade? Deixa eu ver, o silício ou o enxofre? O silício ou o enxofre? Vamos lá, não é da esquerda para a direita? Quem está mais à direita não é o enxofre? Então, quem tem mais eletronegatividade? O enxofre. Beleza? Lembrando, galera, só uma coisa aqui, que a gente não tem diretamente os valores de eletronegatividade para os gases nobres. Se vocês verem aqui na tabela, quando a gente já fala de como ela varia, na tabela aqui da apostila, os gases nobres estão excluídos disso. Por quê? Porque para eu medir a eletronegatividade, eu preciso que meus átomos se liguem. E os gases nobres não se ligam em condições comuns. Logo, é muito difícil de eu medir a eletronegatividade do gás nobre se ele não se liga com ninguém. Porque aí como é que eu meço como que eu meço qual a força que ele está fazendo na ligação? Logo, é importante a gente enfatizar aqui que o elemento mais eletronegativo que a gente tem é o flúor. Show? É o flúor. Porque comparado com os outros elementos químicos, ele está mais acima para a direita. E o de menor é o frâncio, porque ele está mais à esquerda e mais para baixo. Show? Beleza. Deixa eu ver aqui só um detalhe. Ele não está falando aqui, mas vamos lá. Existe também a chamada de eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade. Então, se a eletropositividade é a capacidade de um elemento químico a atrair elétrons numa ligação, a eletropositividade vai ser a capacidade do elemento químico de ceder elétrons na ligação. E como ele é o contrário da eletronegatividade, ela também vai aumentar o contrário da eletronegatividade. Logo, a gente viu que a eletronegatividade ela aumenta de cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? Essa aqui é a eletronegatividade. Deixa eu só dar mais espaço aqui, para ficar mais fácil de escrever. Então, essa aqui é a eletronegatividade. Eletronegatividade aumenta. Enquanto que a eletropositividade, que é a capacidade do átomo de dar elétrons numa ligação, vai ser o contrário. Portanto, vai ser da direita para a esquerda, de cima para baixo. Que, por coincidência, ou não, né? Porque está tudo relacionado, é a mesma forma que o raio atômico aumenta. Que é trocar de cor, para ser didático. Aqui, ó, eletropositividade aumenta. Perfeito? Então, isso é eletropositividade. Não está ali na apostila, mas eu comentei com vocês porque é importante. Voltando para a apostila, a gente tem aqui agora o próximo, que é a afinidade eletrônica. O que é a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada por um átomo no seu estado gasoso quando você dá um elétron para ele. Então, aqui você tem um átomo X. Ali você tem um átomo X no estado gasoso. Aqui você tem um átomo X no estado gasoso. Eu estou dando para ele um elétron. Quando eu faço isso, eu vou estar girando um ânion, tá vendo? X menos no estado gasoso, mais energia. Essa energia que é liberada ali, é o que eu chamo de eletropositividade. Aliás, perdão, é o que eu chamo de afinidade eletrônica. Estou pensando ainda no outro, desculpa. Então, repetindo, eu tenho aqui um átomo no estado gasoso. Quando eu dou um elétron para ele, eu estou formando um ânion no estado gasoso. Então, eu fui de X para X menos ali, estou com carga negativa. E aí ocorre uma liberação de energia.
essa energia vai ser o que eu vou chamar de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. E aí, ela aumenta quanto mais fácil é para eu dar o elétron para esse átomo. Quanto mais fácil for para eu dar o elétron para esse átomo, maior vai ser a afinidade eletrônica. Então, é mais fácil eu dar um elétron para um átomo grande ou para um átomo pequeno? No átomo grande, o meu núcleo vai estar mais distante do elétron que eu estou dando. Então, ele vai atrair menos esse elétron. Logo, é mais difícil para eu dar esse elétron. Em contrapartida, no meu átomo pequeno, quando eu der o elétron, ele vai logo ser atraído pelo núcleo, porque está mais perto. Então, se está mais perto, se é mais fácil do núcleo atrair, a afinidade eletrônica tende a ser maior. Então, se quando o átomo diminui, isso quer dizer que o raio diminui também, né? Mas vamos colocar aqui. Como que o raio aumentava? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Assim é como o raio aumenta. O raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aqui, ó, raio aumenta. Ou seja, o meu átomo vai ficando maior. Quando o átomo é maior, é mais difícil de eu dar o elétron. Se é mais difícil dar o elétron, a eletroafinidade diminui, né? A eletroafinidade diminui, a afinidade eletrônica diminui. Então, quando o raio diminui, ou seja, no contrário desse sentido aqui que o raio aumenta, a minha afinidade eletrônica vai aumentar. Então, vai ser o contrário do raio. Se o raio aumenta, a afinidade eletrônica diminui. Se a afinidade eletrônica diminui, o raio aumenta. Então, aqui, ó, espera aí que o último certo fiz errado. Aqui, ó, pronto. Nesse sentido aqui, que é a afinidade eletrônica aumenta. Perfeito? Como vocês podem ver ali na apostila. A afinidade eletrônica aumenta, ao contrário do raio atômico. Aqui, ó. O raio atômico está aumentando da direita para a esquerda e de cima para baixo. A afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, com a diminuição do raio. Nossa próxima propriedade aqui, periódica, é o potencial ou energia de ionização, que é a energia necessária para você arrancar um elétron do meu átomo no estado gasoso. Então aqui ó, a gente tem ali uma pequena reaçãozinha que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu tenho aqui um átomo X no estado gasoso, eu estou dando energia para ele, e aí eu estou tirando um elétron, estou aqui ó, tirando um elétron dele, aqui ó, estou tirando um elétron dele, e além de estar tirando um elétron, eu estou formando aqui ó, um cátion X+, tá vendo ali? Formando um cátion X+. Isso aqui é a energia de ionização. É essa energia que eu estou dando para o átomo para remover esse elétron dele. Então vamos lá, eu quero remover um elétron de átomo. Se meu elétron está muito perto do núcleo, ele está muito atraído para o núcleo. Então, o esforço que eu tenho que fazer para arrancar ele daqui de perto é maior do que se ele estivesse mais distante. Logo, portanto, conforme o raio aumenta, a energia de ionização ela também aumenta, né? A energia de ionização também aumenta. Então, vamos ver. Quando o raio aumenta, aliás, quando o raio diminui, a energia de ionização aumenta, né? Porque foi o que eu falei. Se meu átomo é menor, meu elétron está mais perto do núcleo, então é mais difícil de arrancar ele. Eu tenho que dar mais energia. Então, quando o raio diminui, a energia de ionização aumenta. Logo, a gente, de novo, como é que o raio varia, galera? O raio aumenta de cima para baixo. Espera aí, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. O raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, deixa eu escrever aqui, que é como o raio aumenta. Aqui, o raio aumenta. Quando o raio aumenta, a energia de ionização ela diminui. Então, ela vai aumentar ao contrário do raio. Logo, aqui, ó, logo,
ela vai aumentar ao contrário do raio. Portanto, eu vou ter o seguinte, a energia de ionização ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. E é assim que a energia de ionização aumenta. De ionização aumenta, ao contrário do raio. Outra coisa que é importante a gente saber é que a energia de ionização ela também vai aumentando de acordo conforme a gente vai tirando elétrons do meu átomo. O que quero dizer? Eu posso pegar um átomo neutro, tirar um elétron dele. Aí eu vou fazer um átomo com carga mais 1. Eu posso pegar esse átomo com carga mais 1 e tirar outro elétron dele, dando uma energia de ionização diferente e que vai ser maior que a primeira. E isso vai aumentando conforme eu vou tirando cada vez mais elétrons no mesmo átomo. Show? Porque quanto mais perto do meu núcleo eu vou chegando, maior vai sendo a minha energia de ionização. Show? Beleza, então. Beleza. Bom, vamos para a nossa próxima sessão do capítulo, que é a gente vai aprender a analisar os raios. A gente vai aprender a analisar os raios iônicos, que são os raios de cátions e os raios de ânions. Beleza? Então, eu vou comparar inicialmente o raio do cátion com o raio do elemento químico, com o raio do átomo neutro. Show? Então aqui, ó, a gente tem duas distribuições eletrônicas. A gente tem a distribuição eletrônica do sódio neutro e tem a distribuição eletrônica do sódio mais. Deixa eu dar um zoom ali. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Não consigo não. Tem que vir aqui, né? Espera aí. Deixa eu dar um zoom para a gente ver melhor essas distribuições eletrônicas aqui. Pronto. Aqui. A gente tem, deixa eu apagar esses negócios aqui e refazer eles. A gente tem a distribuição eletrônica do sódio neutro e a distribuição eletrônica do sódio carregado. Aqui. Repara na diferença entre eles. Eu estou tirando elétrons do meu sódio, não estou? Nesse caso é muito pronunciado porque o meu sódio neutro ele vai até a terceira camada, que é o 3s1. Aqui, vai até a terceira camada, que é o 3s1. Quando eu tiro esse elétron dele, quando eu tiro o elétron do 3s1, eu acabo com a terceira camada. Tá vendo aqui? A terceira camada, ela acabou. Logo, o meu sódio, meu cátion do sódio, só tem duas camadas. Então, quem vai ser maior? O sódio neutro, com 3 camadas, ou o sódio cátion, com 2 camadas? A gente viu que quanto mais camadas, maior. Então, o raio, está até escrito aqui, ó, o raio do sódio neutro, ele é maior que o raio do sódio mais. Porque, nesse caso, o sódio neutro tem uma camada a mais que o sódio. Mas, e se as camadas não mudarem? Se eu só diminuir a quantidade de elétrons? Aí só pensando no conceito do cabo de guerra. Eu estou tirando elétron. Então tinha aqui os elétrons empurrando, né? Se empurrando, enquanto que o núcleo puxava eles. Então os elétrons empurravam enquanto o núcleo puxava. Desculpa. Se eu estou tirando elétron, estou tirando o número de elétron, automaticamente eu estou diminuindo o número de elétrons que estão empurrando a minha camada de valência. Então, fica mais fácil do núcleo atrair esses elétrons. Então, meu átomo faz o quê? Diminui. Logo, a perda de elétrons diminui o raio da espécie. Então, o raio do átomo neutro é sempre maior que o raio do cátion do mesmo átomo. Show? Bom, vamos agora trabalhar com os íons, com os ânions, desculpa. Como exemplo aqui, a gente tem o flúor. De novo, a gente tem aqui o flúor neutro e o flúor com uma carga negativa, ou seja, que recebeu um elétron. Vamos lá. Aqui eu aumentei a quantidade de elétrons do meu flúor quando eu fiz o flúor com carga, não foi isso? Eu dei elétron para ele. Se eu dei elétron, eu tenho mais elétrons se repelindo. Se eu aumentei a repulsão entre os elétrons do meu átomo, ele faz o quê? Ele aumenta. Se eu tenho mais repulsão, meu átomo faz o quê?
ele aumenta. Então, o raio do flúor menos é maior que o do flúor neutro. Ou então, invertendo, o flúor neutro é menor que o flúor menos, porque eu aumentei a quantidade de elétrons. Então, eu aumentei a repulsão ali dentro, entre os elétrons. Fechado? Então, sempre que eu for comparar cátions do mesmo elemento químico, o raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. Se for comparar ânions do mesmo elemento químico, se comparar ânion e o átomo neutro desse mesmo átomo, aliás, se for comparar um átomo neutro e o ânion desse mesmo átomo, o raio do ânion é maior que o do átomo neutro. Beleza? É uma regrinha aí para ajudar a gente na hora disso. E agora vamos comparar espécies isoeletrônicas, que a gente viu que são espécies que têm o mesmo número de elétrons. Dá uma olhada aqui. A gente tem aqui uma tabela com várias espécies isoeletrônicas. Aqui, a gente tem essa tabelinha aqui. Como vocês podem ver, todos eles têm a mesma quantidade de elétrons. Todos eles aqui têm a mesma quantidade de elétrons, 10 elétrons. Como que eu vou saber quem é maior e quem é menor? Simples, eu vou olhar para a quantidade de prótons. Quem tem mais prótons aqui? Não é o magnésio mais 2? Então, esses prótons estão puxando, eu tenho mais prótons puxando a mesma quantidade de elétrons em comparação com os outros elementos químicos ali, com as outras espécies iônicas ali. Logo, o magnésio acaba sendo menor, porque eu tenho a mesma quantidade de elétrons se repelindo. Então, a repulsão é igual. Agora, como o magnésio tem mais prótons, eu tenho mais prótons atraindo esse número de elétrons. Então, vai acontecer o quê? Vai ser menor do que quando eu comparo, por exemplo, com o oxigênio. Aqui, ó, o oxigênio, ele só tem 8 prótons. Então, 8 prótons são bem menos eficazes, 8 prótons conseguem puxar bem menos os elétrons do que os 12 prótons aqui. Portanto, eu vou olhar para a quantidade de prótons na hora de classificar os meus elementos, as minhas espécies eletrônicas, de acordo com o tamanho. Então, quem tem mais prótons é o magnésio. Né? Então, o magnésio é o menor, seguido do sódio, que tem 11, seguido do neônio, que tem 10, seguido do flúor, que tem 9, seguido do oxigênio, que tem 8. Então, aqui a gente tem uma ordem crescente, ó, aqui embaixo, a gente tem a ordem crescente dos raios iônicos, ou, no caso do neônio, do raio atômico. Beleza, galera? Então, por hoje é só, tá bom? Esse capítulo vem só até aqui. O resto dele são exercícios. E, galera, não se esqueçam de comparecer na nossa aula ao vivo, onde esses exercícios vão ser resolvidos. É bem importante para que vocês aprendam a matéria de forma eficaz, que vocês resolvam os exercícios. Para isso, a gente tem as aulas ao vivo, então não percam. Além disso, fiquem em casa e se cuidem daqueles que vocês amam, beleza? Todos vocês um forte abraço, bons estudos e tchau, tchau.